Boa noite, estamos entrando agora ao vivo. Eu estou aqui me abastecendo de água, porque eu esqueci de deixar colocado e eu não quero que nada atrapalhe a nossa live hoje. Primeira sempre aqui, a primeirona Ângela Pedroso, de Cotia. Um beijo, querida. Ela me chama de mestra, eu acho uma delícia, viu? Eu já dei o meu like, muito obrigado. E para quem está assistindo a gente, conforme eu for falando, se você achar que faz sentido para você o tema de hoje, falar sobre educação, o beabá da educação começa dentro de casa, não é a escola que é responsável por fazer um ser humano muito saudável, um ser humano inteiro, um ser humano completo, né? Com equilíbrio emocional e intelectual, e não apenas com inteligência intelectual, que aí sim é a função da escola. Então, deixe aí o seu like, que vai ajudar bastante a incentivar e a impulsionar esse canal, que é o Carla Queiroz CM. A terça das mulheres, né, e dos homens inteligentes que entram para saber do que a gente está falando. E para vocês, ó, vai ter o Dia do Homem em novembro. Então eu vou fazer uma live dedicada exclusivamente aos homens. Mulheres, chamem os seus maridos. E eu vou dar muita dica, não só para eles, mas para vocês, como comemorar aí o Dia dos Homens, reverenciando, né, essa pessoa na sua vida. Bom, a Regina Matsumoto, que também está sempre com a gente, de Penedo, Rio de Janeiro. A Gislaine Nogueira está aqui com a gente, de Sabaldia, Paraná. Carmen Pagnoli, boa noite. Paulo Amaral Alvarez, boa noite, Paulo, um abraço para você. Márcia Nogueira. Caroline Borg. Alessandra Castro, boa noite, Alessandra. Vanessa, que também está sempre com a gente aqui. Vamos falando de onde vocês são, hein? Ó, Tânia de BH, a Esther Borges Sampaio, boa noite. A Ângela Pedroso já adquiriu Corpo Consciência hoje às 6h59. Parabéns, Ângela. Você vai ver como é legal esse curso. E ele é um curso muito leve. Por quê? Porque você no dia a dia começa a observar as pessoas, seus amigos, as pessoas no trabalho, seus filhos, seu marido. A gente começa a captar um monte de informações que antes a gente ficava só preocupado com o que falavam pra gente. Agora você vai aprender a fazer leitura corporal, ó, e vai entender muito mais das entrelinhas, né, que o corpo diz pra gente. Parabéns, Ângela, e um bom processo para você no teu curso, tá? A Lucivanda, boa noite. E o tema hoje é educação. O beabá da educação começa em casa. A educação, em todos os aspectos, não começa na escola. Quem é responsável por preparar, por moldar esse filho, são os pais. E esse molde começa ainda dentro da barriga, tá? A educação, o acolhimento, o trabalho de fazer essa criança ter um equilíbrio emocional, uma inteligência emocional, começa intraútero. Por isso a participação dos pais numa gravidez, se tivermos aqui alguém assistindo grávida ou que a filha esteja grávida, que vocês ajudem a colocar a importância do casal na formação dessa criança. É o emocional da mãe que tem uma influência maior na criança intraútero. Mas quando o pai está acolhendo esse útero, acolhendo essa mãe, colocando carinho, colocando energia, pondo a mão na barriga, conversando com a barriga, essa criança se sente inteira, acolhida nos seus dois lados, no homem e na mulher que geraram essa criança, tá? E aí começa a tal da expectativa, né? Não criem expectativa se essa criança vai ser homem, se vai ser mulher, se vai ser inteligente, se não vai ser, o que vai ser quando crescer. Gente, quando a gente planta uma semente, a gente espera a semente começar a nascer para ver semente do que é. Então, eu estou começando que a educação, o beabá da educação começa em casa, já dizendo que começa dentro da barriga, que é a primeira casa do bebê, né? E depois, quando nasce, essa criança, ela vem para o colo da mãe. Então, é uma fase de simbiose, que eu vou falar daqui a pouco. Mas eu queria dizer para você o seguinte, a criança, quando nasce, ela já nasce com os instintos de seguir para a vida. Ela não nasce para ficar grudada nos pais. Nenhum animal, nenhum filhote nasce sem o instinto de se afastar dos pais. Mas o ser humano tem um detalhe, ele demora mais para ele amadurecer,
Por isso, quando ele nasce, ele não tem como ser largado no chão, ele não vai sair em pé ou de quatro procurando um lugar para comer. Se você deixar ele cair e ele ficar no chão ele vai ficar até morrer. Então, o ser humano não nasce pronto para ir para a vida, ele precisa terminar essa formação no colo, no aconchego dos pais, certo? Então, isso não precisa ensinar o filho a sair, ele nasce com o instinto de seguir para a vida, mas a gente tem a obrigação de terminar de preparar esse serzinho, depois que ele nasce, para ele ir para a vida, direcionado para a vida, tá? Eles são, os filhos, como computadores de última geração no momento que eles nascem. Mas o que você faz quando compra um computador de última geração? A primeira coisa é instalar um programa nesse computador. Se você não instalar um programa, ele não tem como rodar. Por mais que ele tenha capacidade, ele não tem um programa instalado para rodar. E os pais são os responsáveis por instalar este programa. Quando? A partir do segundo que a criança nasce. Quando essa criança vem para o colo da mãe e de preferência com o pai por perto, né? O pai deveria estar na cabeceira da cama da mãe, no centro cirúrgico, na hora que o bebê nasce, participando daquele nascimento, isso é o ideal. E os pais começam o imprinting, começam o programa naquele computador, a partir do momento que ele nasce e tem o primeiro contato com os pais. Então, na hora, é falar coisas positivas. Nossa, não é falar, ai, meu filho tem o saco roxo, meu filho... Não, gente, fala coisa importante, né? Puxa, como nós esperamos você, como você é amado, como você é bem-vindo a esse mundo, como a gente vai fazer tudo para que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa pronta para ir para a vida. Isso é começar a colocar um programa na criança, né? Esse filho veio do excesso de amor deste casal. Ele não tem que saber qual que aconteceu, se o casal casou grávido, se tem algum problema, se estou fugindo da família de origem. A criança não tem que saber isso naquele momento. Ela apenas precisa receber o primeiro imprinting, de ser acolhida como ela é, né? E aí, depois disso, ela precisa ser conduzida, preparada para ela ir para a vida. Então, ela precisa do quê? Primeiro, de segurança. Se a criança nasce e não tem a segurança de estar perto dos pais, ela já começa a desenvolver um medo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem típico, tá? Crianças que são adotivas, elas saíram da mãe e nem passaram pelo colo da mãe biológica, tá? Elas já são levadas para o berçário, são cuidadas por pessoas que não têm vínculo emocional e depois elas são conduzidas para esses pais adotivos, às vezes rapidamente, às vezes num processo que pode durar dias, semanas ou até meses, né? Às vezes até anos, né? Então essa criança, ela nasce sem receber a segurança que os pais precisam dar quando ela nasce. Então, duas situações ocorrem com crianças adotadas. Primeiro, o medo, que ela é temperada dentro do útero da mãe, quando ela sabe que está grávida e ela não queria estar grávida. Então, a mãe sente medo de contar para o namorado, ela sente medo de contar para os pais, medo do que vai acontecer, né? Muitas vezes ela tem um desejo de que aquela gravidez não vingue, ou ela até provoca um aborto que não consegue e acaba a criança vivendo dentro do útero toda essa sensação. E depois que ela nasce, ela perde a segurança, porque essa mãe não quer ver a criança, porque ela vai doar a criança. E essa criança nasce já com imprinting da insegurança. Segundo, a saúde, né? A gente é responsável pela saúde dessa criança. Por isso, a maioria dos pais querem ter um filho dentro do hospital, para que tenha os primeiros cuidados, faça os primeiros testes, se tiver alguma complicação, o hospital tem oxigênio. Ai, Carla, então você é contra o parto domiciliar? Eu não sou contra, eu acho lindo, tá? E acho que é de uma coragem enorme a mãe que se propõe a fazer um parto domiciliar. Mas para fazer um parto domiciliar, coloque toda a estrutura, porque alguma coisa pode complicar. Eu sou obstetra, fui obstetra por 36 anos, né? Eu estou com 38 de formada, parei de atuar como obstetra já há uns 2, 3 anos, mas eu sei todos os riscos que podem acontecer na hora H, na hora de sair o bebê. Se der tudo certo, ótimo, mas se der um pepino, vocês vão ficar muito chateadas
e tudo pode dar muito errado. Então, tem que ter toda a estrutura, tá? E ter um coração aberto para, no momento que estiver complicando, falar, não, eu aceito ir para um hospital ou eu aceito a ajuda de um profissional que é adequado para resolver os problemas que podem acontecer na hora do parto. Então, saúde, tá? Depois, preparo intelectual. O que é o preparo intelectual? Gente, ensinar o filho a falar, ensinar o filho a se comportar, ensinar o filho a respeitar as pessoas que estão em volta, ler para a criança, ensinar como que o mundo é, ensinar matemática para a criança no momento que ela nasce. Filho, como ensinar matemática no momento que ela nasce, Carla? Filho, quando você nascer, antes de você nascer, só tinham 2 pessoas aqui em casa. Depois que você nasceu, são 3. Então, 2 mais 1 são 3. Olha, o vovô e a vovó chegaram, mais 2, agora estamos em 5. Vovô e a vovó foram embora, então tira 2, voltamos a ser 3. Isso é ensinar matemática para a criança. Isso é o desenvolvimento intelectual dessa criança, tá? Ler coisas sobre cultura, ler coisas sobre a história. Ai, mas a criança não entende. Gente, esse é o grande erro da família, esse é o grande erro dos pais. Achar que a criança só entende o dia que ela faz uma prova, que ela fala entendi, que ela responde, você entendeu então como que é? Não é assim que funciona, tá? Você joga o programa dentro da criança, você ensina, e aquilo vai ficar o resto da vida dela dentro daquele cérebro. Quando ela estiver na escola e a professora for acessar isso, aquilo já tem a memória. E aí ela, lógico, eu sei, é assim. É tudo muito simples. Agora, os pais que não colocam isso para os filhos, os pais que ficam só dando comida, troca de roupa, põe para dar banho, põe para assistir televisão, mas não investe nos filhos, vão ter dificuldade, esses filhos vão ter dificuldade. Por quê? Porque os pais vão transferir para a escola a responsabilidade de colocar um programa. Esse computador, ele já vai estar funcionando, às vezes, há 5 anos. E por que você já não pôs um programa, já não foi ensinando? Então, isso é de extrema importância. Leia para os seus filhos, vai ensinando a parte intelectual para os filhos de vocês, tá bom? E aí, a parte emocional. Então, com quem que os filhos aprendem a se relacionar? Vendo como os pais se relacionam. Então, a importância dos filhos estarem vendo os pais tendo bons relacionamentos. Se os filhos veem o pai e a mãe se relacionando de uma forma fria, seca, só brigando, só criticando, o que eles estão aprendendo? Eles estão aprendendo exatamente que relacionamento é isso. Então, o emocional dessa criança está sendo moldado pelo modelo que os pais estão passando. Olha a responsabilidade que os pais têm na formação de um filho, né? E além do intelectual e emocional, a inteligência mesmo, né? De ensinar o filho a fazer as coisas, a fazer a tarefa, não fazer a tarefa pelos filhos, né? Colocar a importância dele se esforçar para ele aprender. Quanto mais ele se esforçar, mais intelectualmente e inteligente ele vai ficar, né? Ensinar os referenciais de vida, ou religiosos, ou de educação, de civilidade. Tudo isso é em casa que a criança aprende, é com os pais que a criança aprende, né? E os recursos adequados para se dar bem na vida, tá? Então, por exemplo, eu falo muito isso, uma criança que cresce dentro de uma favela, vendo todo mundo segurando arma, e isso é uma coisa normal, que tipo de criança vai ser quando essa criança crescer? Ela vai ter que tipo de moral, que tipo de civilidade, né? Então, o ideal, né, num país de primeiro mundo, onde todo mundo tem condições, né, que essas crianças tenham as mesmas condições sociais para se formar. Mas num país como o Brasil, que existe um grande desnível intelectual e um desnível social, né, nem todos têm essa capacidade, nem todos os pais têm a capacidade de dar essa civilidade para a criança, tá bom? Gente, educar é conduzir o filho para a vida. Educar não é para mim. Educar não é o meu filho. Educar é o nosso filho, o filho do casal, tá? O filho é da vida. Ele passa pelos pais
para ir para a vida. É uma analogia que eu vou fazer, que é do jardineiro. Os pais são os jardineiros, né? E o filho é aquela semente que você plantou. Então, ele precisa adubar, ele precisa podar quando a criança está começando a perder os limites, né? Precisa ter toda uma educação, que é colocar limite nesses filhos, tá? Então, adubar, que é ensinar, dar carinho, dar amor, e podar aquilo que for necessário. E nunca dá o que ele quer, mas dá o que o filho precisa. Não é o que os pais querem, não é o que os pais queriam dos pais deles quando eram criança, tá? Então a criança precisa saber que os pais estão lá porque eles sabem o que o filho precisa e eles vão dar para esse filho exatamente o que ele precisa para ir para a vida, tá bom? E aí, como eu disse anteriormente, o foco, né, dos pais é ajudar esse filho a seguir para a vida e não a tornar esses filhos projetos dos pais, tá? Os pais que ficam projetando nos filhos, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado, ele é como se você tivesse assim plantado uma semente sem saber semente do que é, e quando aquela árvore começa a crescer, você fala, nossa, mas vai dar uma manga tão bonita, e aquela criança é um pé de abacaxi. Aí ele vai ficar a vida inteira tentando ser uma manga para agradar os pais, sendo que o destino dele não era esse, o destino dele era ser um abacaxi, tá? Então tem muita gente frustrada que em vez de fazer o que é o seu dom, acaba fazendo o que era a vontade dos pais, tá? De tão induzido que foram para isso. Isso não vai dar certo, tá? Então, deixar as crianças seguirem do jeito que elas são. E a criança, como eu disse anteriormente, ela tem um cérebro que demora muito para evoluir, para que ela consiga andar, que ela consiga fazer as coisas sozinhas, buscar sua própria comida, se proteger, se defender e tomar decisões sem a ajuda dos adultos. Eles demoram para amadurecer, mas mesmo demorando, existe um tempo para terminar isso. E o tempo são 18 anos. Então eu sempre digo que os pais precisam deixar claro para os filhos que eles vão passar um período que a gente chama de gestação paterna. Primeiro foi a gestação materna e o parto materno, sair de dentro do útero para a casa dos pais. E essa é a função da mãe. E depois disso, a criança fica dentro do útero dos pais para terminar de se desenvolver. Então, pai e mãe vão gestar essa criança dentro da casa para que depois de 18 anos essa criança está pronta para ir para a vida. Então, do mesmo jeito que a mulher faz o pré-natal 9 meses, os pais deveriam fazer um pré-natal com os filhos, um pós-natal, né? Com os filhos durante 18 anos, dizendo para eles que a cada ano de vida é um ano a menos que ele vai ficar dentro da casa dos pais. Assim, quando ele faz 18 anos, ele já está preparado, ele já está pronto, e ele sabe que vai ser o momento de nascer para a vida, ok? Então, o cérebro da criança demora mais para evoluir e os pais é que vão fazer esse trabalho. Ela necessita de múltiplos cuidados, tá? E anos para se tornar uma pessoa adulta, independente e com autonomia. Mas essa fase tem um limite para acabar, eu já falei, tá? E o tempo é 18 anos. E aí, nesse período intraútero, nesse período dentro do útero dos pais, né, que é a casa, tá? Essa analogia é a casa, existem 3 fases de evolução da criança. A primeira fase é a fase da simbiose, tá? Onde o filho e a mãe são um só. Ele não consegue fazer nada, ele não colabora, ele não participa, mas ele está lá para receber o amor e os cuidados dos pais, tá? Então, a mãe e o bebê se tornam como se fosse um. E a mãe é o adulto que vai preencher as necessidades desse bebê. O bebê é passivo, com poucos recursos e não sabe se comunicar, tá? Ele precisa de cuidados e precisa que a mãe entenda o que ele precisa. Então, é a fase chamada simbiose. A segunda fase é a fase da individualidade, onde ele começa a sair de casa, a sair de perto da mãe, não de casa, a sair de perto da mãe e explorar a casa, explorar o ambiente, né? Então, ocorre aí uma separação da simbiose que foi o primeiro estágio, tá bom?
e começa o início dessa exploração do mundo ao redor. E ele precisa que a mãe dê essa permissão para que ele saia, tá? E ele vai começar a explorar, associando, né, os cuidados adequados para ele ir para a vida em segurança, tá? Então, tanto a mãe ensina o filho a ter segurança, quanto o pai vai ensinando o filho a se aventurar cada vez mais na vida, tá? Então, é até a função paterna é que ajuda o filho a começar a caminhar, né? Ele sai do colo da mãe e vai andando em direção ao pai. Vem aqui com o papai, tá? Então, essa função do pai de dizer para o filho, vem filho, se aventure, se você cair, levanta e vamos continuar. E a terceira fase de evolução já é a fase da identidade, onde eu percebo que eu sou diferente dos meus pais, né? Eu tenho o direito de ser diferente dos meus pais, eu tenho o direito de sentir, de pensar e de agir de uma forma diferente dos meus pais. Eu tenho o direito de ter uma visão do mundo diferente da visão do mundo que os meus pais tiveram, inclusive religiosa, né? Então, muitas crianças começam seguindo os padrões religiosos dos pais e, num determinado momento, ela começa a questionar e buscar dentro dela o que ela acredita. Então, essa é a fase da identidade. E os pais precisam autorizar que os filhos tenham individualidade e depois identidade, para que eles estejam prontos com 18 anos para ir para a vida. Ou seja, o grande objetivo dos pais, qual é? Tornarem-se desnecessários para o filho, tá? É como uma faculdade. Você faz faculdade de medicina, mas você não vai ficar o resto da vida fazendo faculdade. Chega uma hora que termina. E aí você deixa de ser um estudante, um aprendiz, e começa a atuar na tua profissão aquilo que você aprendeu. É a mesma coisa a educação dos filhos. Dentro de casa, eles são educados, eles são preparados, né, como se fosse uma faculdade para a vida, e depois eles têm que ir para a vida para atuar tudo isso que eles aprenderam na vida, tá? E a escola, Carla? Você falou que a escola não é responsável pela educação dos filhos. Não. O beabá da educação é que começa na família. A escola, ela vai lapidar os conhecimentos que foram colocados pelos pais em todos os aspectos, né? Ela vai aprofundar esse conhecimento. Mas o grande erro da sociedade brasileira é achar que a educação do filho está nas mãos das professoras na escola, entendeu? Então, muito cedo as crianças estão indo para as escolas, porque os pais precisam trabalhar, né? E os pais cansados, quando chegam em casa, deixa o filho com liberdade, deixa fazer o que quer. Eu não tenho tempo nem de ficar educando. Quando for para a escola educa. Não pode acontecer isso. A escola é lapidador de fundamentos básicos que os pais ensinam para os filhos, tá? E aí, o filho precisa receber dos pais 2 princípios básicos da vida, tá? Que é autopreservação, e isso é função materna, ensinar o filho a se amar, a se valorizar, ter segurança nele mesmo. E a preservação da espécie, que é a função paterna. Então, sexualidade, ir para a vida, sair para buscar alguma coisa lá fora é função paterna, tá? Com a mãe, o filho aprende, então, a cuidar de si e das suas próprias necessidades, para não depender do outro. E com o pai, ele aprende a se conectar com a vida, entendeu? Então, é o pai que faz essa conexão com o mundo externo, tá? E aí, esse pai tem o objetivo, ensina o filho a ter objetivo de vida, como trabalho, ir atrás de dinheiro, casamento, um dia ter filhos para dar continuidade na família, no presente, e depois levar essa família para o futuro. O pai e a mãe são como os 2 pés da gente, entendeu? E para ir para a vida, eu preciso ter segurança e aventura. Eu preciso me aventurar em segurança. Quando a gente recebe só da mãe a autoestima e não recebe o estímulo de ir para a vida do pai, a gente vai mancando. E o contrário também, quando a gente não recebe da mãe a segurança, a autoestima, né? E só recebe do pai a aventura, eu vou me aventurar, mas inseguro, tá? Agora, os filhos que recebem tanto a autoestima do pai
autoestima da mãe e a aventura do pai, o amor da autoestima, o amor da aventura, ele está pronto para caminhar para a vida de uma forma mais adequada, tá bom? Bom, então, o objetivo é fazer esse filho se tornar adulto. Ai, Carla, mas com 18 anos ele já é adulto? Já é adulto, tá? A fase da adolescência foi uma fase criada na época industrial para que as pessoas tivessem condições de estudar, né, naquele período entre 14 e 18 anos, que antigamente a mulher casava com 14 anos de idade, né, e o homem também com 14, 15 já estava trabalhando no ofício da família. A adolescência foi um período criado para que ele estudasse um tempo maior e se formasse em alguma coisa, mas a criança, tanto o homem quanto a mulher, quando viram adultos, ou seja, naturalmente a mulher menstrua e o homem já tem testosterona, já tem pelo no corpo, já engrossa a voz, eles já estão para o sistema, para o mundo, para o planeta, eles já são adultos, tá? E com 18 anos eles têm que estar lapidadinho para ir cuidar da vida deles e ir buscar essa autonomia fora, ok? E como que ele se torna adulto? Quando ele aprende a ser pai e mãe da própria criança dele. E quem entrega para os filhos essa função paterna e a função materna são os pais. Filho, agora você vai para a tua vida, bem. Agora você cuida de você mesmo. Você cuida da sua criança. E agora você leva a sua criança para se aventurar em segurança, tá? Bom, geneticamente nós viemos de dois amores. Do amor do pai e do amor da mãe. Tá? Então, geneticamente, a gente vem do masculino e do feminino. E a gente precisa ter o masculino e o feminino integrados dentro da gente para a gente se sentir inteiro. Quando os pais falam mal um do outro, o filho se sente um lado é bom e o outro lado é ruim. Para o meu pai é o contrário, esse lado é bom, esse lado é ruim. Ou seja, ele não consegue se integrar, ele não consegue sentir que ele é inteiro ou que ele é amado por inteiro, tá? Então, não é só geneticamente, o filho precisa saber que os dois pais, o pai e a mãe, têm respeito entre eles e os filhos são metade de cada um, tá? E a segunda coisa é assim, o amor vem do diferente, né? Da união desses dois diferentes. E é disso que você vai ter uma boa sexualidade. Uma boa sexualidade vem da aceitação de que eu vim do masculino e do feminino. Eu posso amar alguém diferente, porque eu vim de dois diferentes. E a conexão com a vida, que eu já falei que é a função do pai. Ou seja, eu vou para a vida para trocar uma energia com o mundo externo, não é com o mundo da família. Então, através do trabalho, do dinheiro e de propósitos de vida, tá? Ser pai e mãe é um dever em relação à vida. Qual o dever? Dever de passar o melhor do que eu recebi e aprimorar para eu dar para o meu filho, para que os filhos levem para os seus filhos algo melhor do que eu trouxe do passado, tá? Então, isso é uma fase de evolução da própria família, tá? E nesse sentido, as funções dentro da família precisam estar em ordem, tá? Então, eu tenho uma relação comigo mesmo, eu tenho uma relação com o outro, e eu aprendo com os meus pais a ter uma relação com os diferentes sistemas, tá? Por isso os pais têm que direcionar esse filho para a vida. Com os pais internalizados, tá? O filho vai para a vida com o amor dentro. Adulto tem amor dentro. Criança precisa do amor perto. Então, se você é uma pessoa adulta, mas precisa o tempo todo que teu marido esteja perto de você para você se sentir amada, você não está adulta, você está num relacionamento infantil, tá? Então, quando a gente está adulto, o amor da pessoa está dentro da gente. Eu não preciso que ele esteja perto de mim o tempo todo, tá? Bom, então é isso aí. Os filhos, eles deveriam ir para a escola prontos, levando uma bagagem de conceitos básicos adquiridos dentro da família. E aí sim, eles vão pedras preciosas para serem lapidadas na escola, tá bom? E liberdade.
Os filhos precisam de novos caminhos para expandir. Filhos que ficam presos dentro da família de origem, aqui é tudo de bom, lá fora é perigoso, eles não conseguem expandir. Então, todo aquele potencial de uma pedra, de um diamante, né, de se tornar uma pedra valiosa, lapidada, vai ser frustrada porque eles estão presos dentro da família de origem. Bom, assim eu estou terminando a explicação hoje do que é o beabá da educação começa na família, e eu vou ler para vocês, antes de abrir para as perguntas, eu vou ler para vocês uma história, é uma antiga bênção que foi criada no idioma Nahuatl, falado desde o século VII, isso, na região central do México. E ela trata de perdão, carinho, desapego e libertação, que é o que a gente tem que ter com os filhos da gente, entendeu? Autorizar que eles vão para a vida, sem culpa. Então, os pais, a oração é assim, que é os pais dizendo, eu liberto, né, os meus pais no sentimento que já falharam comigo, tá? Então, é uma pessoa dizendo para o passado, queridos pais, eu liberto vocês daquilo que vocês falharam comigo. Eu liberto os meus filhos, agora falando para o futuro, da necessidade de trazerem orgulho para mim, que possam escrever os seus próprios caminhos de acordo com os seus corações, que sussurram o tempo todo nos seus ouvidos, ou seja, eu permito que o meu filho vá para a vida. Eu liberto o meu parceiro da obrigação de me compreender. Não me falta nada. Aprendo com todos os seres o tempo todo. Agradeço aos meus avós e antepassados que se reuniram para que hoje eu respire a vida. Libero-os das falhas do passado e dos desejos que não cumpriram, conscientes de que fizeram o melhor que puderam para resolver suas situações dentro da consciência que tinham naquele momento. Eu os honro, os amo e reconheço inocentes, ou seja, nada de carregar culpa do passado. Eu me desnudo diante dos seus olhos, por isso eles sabem que eu não escondo nem devo nada, além de ser fiel a mim mesma e à minha própria existência, que caminhando com a sabedoria do coração, eu estou ciente de que eu cumpro o meu projeto de vida, livre de lealdades familiares invisíveis e visíveis que possam perturbar a minha paz e felicidade, que são minhas únicas responsabilidades. Ok? Então, assim eu finalizo hoje o nosso tema, que está falando aí, né, de educação, que o beabá da educação começa em casa. Vamos lá, gente? Boa noite, doutora Carla. Minha filha, 21 anos, sofre muito porque quer consertar todos os viciados da família, tio, prima, sobrinha, como posso ajudá-la? Aprendo muito com o casal. Abraços. Bom, Vera Lúcia, tua filha é uma criança adaptada e onipotente, tá? A criança, ela é ou onipotente ou impotente, tá? Ela precisa aprender a ser potente. O que significa isso? A gente faz pelo outro o que é possível, mas respeitando a dignidade do outro. Eu não posso me sentir onipotente de querer resolver os problemas de todo mundo e nem me dizer impotente, não posso fazer nada. Eu tenho que trabalhar dentro da minha potência. Então, eu sugiro que você comece a conversar com a tua filha no sentido dela entender que o adulto, ele é potente, ele faz o que é possível fazer, respeitando até onde o outro aceita que você interfira na vida dele, tá? Então, a tua filha precisa crescer, se tornar uma adulta potente, nem onipotente, que acha que consegue cuidar de todo mundo, e nem impotente, que eu não consigo fazer nada. Trabalhar na potência, tá? A Kelsey Pereira pergunta, quando a mãe descobre que está grávida e não quer a gravidez, e tenta abortar e não consegue, e esconde a gravidez até ser descoberta aos 5 meses, depois, aos 9 meses, a criança nasce, tem algum efeito?
Com certeza, tá? Com certeza. O traço de caráter, tanto que vocês podem acompanhar aí as aulas do Fernando no traços de caráter, né, no corpo consciência, os traços de caráter, eles começam a ser moldados intraútero. Então, uma criança cuja mãe não queria, tentou abortar, escondeu a gravidez, quando essa criança nasce, a característica dela é ser bem quietinha para não dar trabalho. Porque se eu começar a chutar dentro da barriga da minha mãe, ela se sente desconfortável. Aí o útero contrai e vai menos sangue para o bebê. Então, para ela conseguir receber o mínimo de sangue necessário, ela não quer nem que a mãe perceba que ela está ali. Então, ela não chuta, ela fica bem quietinha. E essa característica ela traz para a vida. Ela continua uma criança com dificuldade de contato, com medo de ser rejeitada, porque ela já foi rejeitada dentro do útero. É como se fosse um tempero que se coloca dentro do útero, né, no filho. Então, o meu filho mais velho, ele sofreu esse tipo de coisa. Eu tinha 19 anos quando eu engravidei, eu tinha acabado de entrar na faculdade de medicina, né, e a gente acabou, eu e meu namorado entramos, que foi o meu marido, né, pai dos meus 3 filhos, entramos na faculdade juntos, né, fizemos cursinho juntos, prestamos e entramos na mesma faculdade. Saímos para comemorar, voltamos grávidos, né. E assim, eu não pensei em abortar, porque isso para mim era fora de cogitação. Mas a família do meu ex-marido, eles falavam para mim, aborta. A fulana de tal, que era avó do meu ex-marido, abortou 18 vezes, não tem problema nenhum. Assim, só de ouvir isso, a criança já fica desesperada, porque ela sente o mal-estar, né? E depois nós decidimos que a gente não ia abortar coisa nenhuma, a gente ia ter aquela criança. E aí a minha sogra falou que queria a criança para criar, que eu podia cuidar da minha vida, ter a minha vida de adolescente, de jovem, fazer a faculdade, que ela cuidaria da criança como filho dela. Então, essa criança que estava dentro do meu útero sentiu o medo também de eu dar a criança para outra pessoa cuidar. Então, tudo isso levou o meu filho a ser uma criança e um jovem e depois um adulto cheio de dificuldades de contato, dificuldades de relacionamento, de confiar no amor das pessoas, tá? Então, isso sim acontece, ele interfere, tá bom, Kelsey? A Crenilda Lima, boa noite, doutora Carla de Cubatão, São Paulo. A Raimunda, boa noite a todos. A Sandra, meu filho não engatinhou, já começou a andar e por isso caía muito de rosto no chão. Será que faltou autorização do pai? Olha, não necessariamente, tá? O pai e a mãe autorizaram, sim, que ele se aventurasse muito cedo. Tá? O que é engatinhar? É você sair para se aventurar para a vida, mas em 4 patas, né? Então você não tem equilíbrio ainda para andar. Se ele começou já, antes de engatinhar, a tentar caminhar, vocês autorizaram ele a caminhar. Agora, os tombos que a vida dá, né, até desde criança, quando você levanta das 4 patas para andar só nos 2 pés de baixo, tá? Os filhos sabem, os pais sabem e passam para os filhos que quando cai, levanta e continua, até que você vai aprender. Então não tem problema, não é isso que faltou autorização, pelo contrário, eu acho que o pai, se ele nem engatinhou, ele já começou a se aventurar de andar em pé, os pais autorizaram, com certeza, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui. Maria Helena Gedra. Boa noite, doutora Carla. Praticamente um mantra essa reflexão. Pois é, essa reflexão é um mantra mesmo. E a gente deveria fazer isso várias vezes na nossa vida. E não ficar culpando todo mundo pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, pelas nossas limitações, né? E isso que ele falou lá, eu liberto meu marido de ser responsável pela minha felicidade, né? A minha felicidade é responsabilidade só minha, tá? Isso é importantíssimo, tá? Bom, muito obrigada, Vera Lúcia respondendo, a Ruth Becker, boa noite, gratidão, a Ana Lúcia Dionísio, boa noite. Bom, as perguntas estão bem tímidas hoje, né? Poucas perguntas aqui. Vamos ver se tem mais alguma que eu deixei para trás. Não. Então, gente, façam perguntas, porque vai ser um prazer para mim respondê-las, tá? Aí, até então... Carla, onde encontra essa reflexão? Na internet, tá? É só você colocar lá,
bênção no idioma Nahuati, Nahuati, tá? Isso é facinho, não tem dificuldade. É uma bênção que foi criada no idioma Nahuati, falado desde o século VII, na região central do México. Coloque essa informação que o YouTube traz para você, tá bom? E se você colocar assim, eu liberto meus pais do sentimento que já falharam comigo, o Google já traz essa oração também, tá? Vocês deveriam ler com mais calma, porque às vezes uma outra pessoa lendo, a gente está refletindo, né, no parágrafo anterior e tem dificuldade de se preparar e ouvir o próximo parágrafo, tá bom? A Raimunda disse gratidão. Elisandra, boa noite. Live excelente, doutora Carla, muito obrigada. Carla, onde encontra